Unidade de medida que é interessante saber por conhecimento o que é isso, que pode causar algumas coisas. Que é a impedância, corrente contínua e a fórmula básica para calcular eletrônica de mais aplicada sonorização. Forma de ligação em série, que é um alto-falante ligando até outro. O que acontece se ligar os alto-falantes em série? Diminui a impedância. Ligação em paralelo também, mas isso é coisa mais de montagem de sistemas. Faz de conta que isso aqui é um cabo de energia. E aí eu tenho um cabo de áudio, P2, P10, qualquer cabo de áudio simples, RCA, correndo assim ao lado do cabo de energia. O cabo de energia tem aquela lei da física, que é o seguinte, tá vendo meus dedos aqui no cabo? Quando a energia está nesse sentido, ela cria um campo eletromagnético em volta, nesse sentido, e outro campo nesse sentido. Então, um cabo de áudio que está passando do lado, essa energia eletromagnética vai pular de um cabo para o outro. E aí no cabo do áudio vai entrar o que? O zzz, o ruidinho, o hammer que a gente chama. Que é exatamente esse desenho. Você tem um cabo vermelho passando com sinal. Entrou o ruído nesse cabo, por interferência eletromagnética. O que vai acontecer na saída? Vai ter o sinal mais o ruído. Então não tem como tirar esse ruído. Entrou? Entrou. Isso aí acontece nos cabos P2, no cabo P10, que é banana, no cabo RCA, todo cabo que é desbalanceado. Aí nós temos o cabo balanceado, que o que ele faz? Que é o cabo de microfone, que é aquele cabo que tem 3 plugs. Esses 3 plugs, se você ver no vídeo aqui do lado, tem o vermelho, o verde e o terra embaixo. Então é o terra, o vermelho e o verde. O que esse cabo faz? Quando você liga no microfone, um microfone bom, não muito xing-ling, os xing-lings demais da conta não farão isso, mas é a saída balanceada. Ele manda o sinal no cabo vermelho e no cabo de baixo ele manda o mesmo sinal, só que ele inverte. Ele manda o sinal invertido. Aí o ruído está pulando de um fio para o outro, o ruído não sabe que o sinal está invertido no cabo. Então ele entra nos 2 cabos do mesmo jeito. A hora que chega na mesa de som, na entrada XLR, só nessas entradas de 3 pinos, aquele pino redondo XLR, a hora que chega na mesa de som, ou nessa entrada que seja numa câmera, o que for, ele vai pegar o sinal invertido e desinverter. Então, o sinal que está ao contrário do microfone que está o sinal, ele vai ficar igualzinho. Então, um soma com o outro. E o ruído que entrou não sabendo que tinha um sinal invertido, o ruído vai ficar um ao contrário do outro. Então, aí, lei da física básica, mais um com menos um ruído cancela o outro. Então, o cabo XLR, Neutraliza. você consegue andar grandes distâncias que ele tira o ruído. Por que isso é interessante? A gente sempre vai ter esse ruidinho. Entrou o ruído, que interferência eletromagnética tem em tudo quanto é lugar. Entrou o ruído no som, o ruído atrapalha o seu som. E um vídeo com som ruim é impossível de assistir. Incomoda demais. Se você tiver aqui, eu tiver um ruidinho do lado, meu microfone tiver com algum problema, ele é impossível da gente assistir. Então, um som é muito necessário para o vídeo, a gente ter um som bom. Como que a gente garante essa qualidade? Utilizando cabo balanceado e equipamentos que aceitem cabo balanceado. Aqui a forma que o microfone funciona. Um microfone ele é um transdutor de energia. Ele transforma energia sonora, mecânica, em ondas elétricas. E ele nada mais é que isso, que é um diafragma, ele vai correr dentro de um ímã, e esse ímã vai gerar uma microcorrente de energia, que essa corrente de energia é o que é o som, transformou a energia mecânica sonora em onda elétrica. E aí essa onda elétrica que vai ser trabalhada no equipamento de vídeo, no equipamento de áudio, na mesa de som, vai ser digitalizada. Aqui é um outro tipo de microfone, que é um microfone condensador. Voltando aqui, o microfone dinâmico, ele é só um movimento que gera o movimento do som na cápsula que vai gerar a energia que vai sair com o cabo. O microfone condensador é um microfone mais sensível, ele consegue pegar ambiências, outras coisas. Ele funciona de uma forma diferente e ele precisa desse phantom power, que é 48 volts.
O que é esse 48 volts, esse Phantom Power? A mesa de som, a câmera fotográfica, a câmera filmadora que tem entrada XLR, ela manda 48 volts. O som vem vindo do microfone para a mesa, mas a mesa manda para o microfone 48 volts para esse microfone poder funcionar. Esse Phantom Power, todos os microfones condensadores direcionais de voz precisam desse Phantom Power. Até gravadorzinho de pilha, que você coloca 4 pilhas, tem um botãozinho que vai ligar o Phantom Power. Esse Phantom, você tem que tomar o enorme cuidado de nunca desligar o microfone do cabo quando o Phantom Power estiver ligado. Que você pode queimar ou o microfone ou o canal da mesa. Então, toda vez que você for utilizar o microfone, ligar o Phantom Power, você conecta o microfone na mesa, depois aciona o Phantom Power. Vai desconectar? Desliga o Phantom Power, espera 10 segundos para a energia dissipar e aí você desconecta o cabo. Esse tipo de microfone é muito mais sensível. Se eu estou aqui na biblioteca do Centro Cultural Vila Fátima, em Belo Horizonte, tem um ventilador aqui do lado, uma pessoa falando em outra sala. Vocês não estão escutando porque eu estou utilizando o microfone do meu computador. Ele é uma forma de condensador, mas ele não é tão potente. Se eu colocar um microfone condensador aqui com uma placa de áudio e colocar bastante ganho nesse microfone, vocês vão escutar os passos das pessoas no corredor. Vocês vão escutar o cara capinando, varrendo lá fora. Então, o condensador ele consegue trazer coisas de muito longe para dentro do som. Aí é o ganho, o ajuste do ganho da entrada do sinal na mesa de som ou na câmera que vai determinar qual ruído de fundo que você vai trazer para dentro da sua gravação. Esse aqui é um outro tipo de microfone de fita que ele também tem uma grande sensibilidade, consegue pegar muita coisa ao redor. Ele é mais sensível que o condensador e muito mais caro. Ele precisa de um outro tipo de transformador, só o Phantom Power não é suficiente para alimentar a energia que ele precisa. É um outro tipo de transformador. Microfone de fita vai ser de R$10.000 para cima. Microfone condensador de 800, 900, R$2.000 para cima. Um microfone bom dinâmico, microfone bom profissional, R$1.000. Menos de R$1.000 não existem microfones profissionais. Você vai ter microfones que funcionam bem, que respondem bem mais barato, mas tem um nível. E assim, um microfone condensador da Neumann, por exemplo, que é utilizado em estúdios de dublagem, é R$25.000. Um microfone da Neumann. Mas ele pega a formiguinha andando no chão, se você quiser. Então, e ele tem um registro muito grande. Aqui são os tipos, aqui são a outra ponta dos transdutores de energia, que seria para reprodução do vídeo, que é o alto-falante. Que o alto-falante é exatamente um microfone ao contrário e maior. Ele pega energia elétrica e transforma em onda sonora. O microfone pega onda sonora e transforma em energia elétrica e o alto-falante faz o contrário. E aí tem vários tipos de alto-falante, tweeter, corneta, alto-falante subgrave, que cada um fala uma faixa de frequência, dos graves até os agudos. São diversos equipamentos que falam isso. E aí você tem as respostas de frequência, o gráfico de resposta de frequência de a letra A é um alto-falante com mais grave, a letra B é um alto-falante com mais médio e a letra C é um tweeter que fala mais os agudos. Aqui é o divisor de frequência, que é um circuito eletrônico que tem dentro da caixa de som, que a onda grave é uma onda muito grande. Se você mandar o grave, que é uma onda grande, no tweeter, você queima o tweeter. Então toda caixa de som, todo o sistema de som tem esse divisor de frequências crossover. Isso é informação, só informação, não precisamos saber isso. Você precisa saber disso se for montar uma caixa de som. Volume decibéis é a unidade de medida sonora usada para medir a intensidade do som, que é o volume ou altura, que é a relação entre os picos e as depressões de uma onda sonora. Quanto mais alta a onda, maior vai ser o volume. E toda vez que você acrescenta 6 decibéis, você tem o dobro da pressão sonora. Ou seja, 40 decibéis é um volume de uma biblioteca. 46 decibéis já é o dobro do volume.
52 decibéis é o dobro do anterior. Então, toda vez que você tem 6 decibéis é o dobro da pressão sonora. Aqui são os sons audíveis, os infrassons e os ultrassons. Nós escutamos entre 20.000, 15.000 e 20.000, 15 e 20.000 Hz, do mais grave até o mais agudo. Abaixo de 15, 16 Hz, os gatos escutam muito bem, e acima disso os golfinhos, os morcegos usam. Esse é o espectro audível. Aqui é como o ouvido humano capta o som, que é interessante a gente entender que o som entra, ele mexe no tímpano, por isso que é perigosíssimo nós cutucarmos o ouvido, né? Ferir o tímpano. Aí tem 3 ossinhos que eles transferem essa vibração para a cóclea. Dentro da cóclea tem um líquido com as sardinhas que ficam nesse líquido. Conforme esse líquido vibra, essa sardinha é ligada numa célula nervosa que vira sensibilidade audível. Quando nós vamos numa boate, numa rave, ficamos em frente à caixa de som, escutando aquele som altíssimo, e no outro dia tá aquele pi no ouvido nosso, foram alguns desses cílios que chacoalharam tanto que eles caíram. E a célula nervosa, ela não entendeu que caiu ainda, ela fica gerando um ruído, esse apito. Ou seja, esse apito é parte da audição que nós perdemos numa balada. Mesma coisa olhar para o sol, nós perdemos um pouco da visão. Então são coisas que prejudicam. E com o tempo, naturalmente, nós vamos perdendo audição e visão com o passar do tempo. Eu tenho 41 anos. Ontem tinha uma aluna presencial com 20 anos de idade. Eu enxergo já 28%, eu preciso de 28% mais quantidade de luz para enxergar a mesma coisa que ela. E para escutar é a mesma coisa. Aqui novamente a audição humana, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz é a gama audível, os graves, os agudos, para baixo são os infrassons e para cima são os ultrassons. Aqui é uma tabela com a quantidade, a intensidade, o volume em decibéis e as correlações, o que é uma sala silenciosa, onde está. Um show de rock, por exemplo, ele vai estar entre 100 e 120 decibéis. Acima de 120 decibéis, que é o que um avião a jato a 30 metros de distância produz, é o limiar da dor. Ou seja, é perigosíssimo, acima de 120 decibéis, você ter uma perda grave de audição em pouco tempo. Quanto maior o volume, menos tempo nós podemos ficar expostos a isso. E aí, o vídeo, no editar o vídeo, no sair o vídeo, a gente tem que pensar num nível de volume que o vídeo vai sair. Porém, quem vai reproduzir esse vídeo, aí é a capacidade dessa caixa de som, desse alto-falante chegar ao máximo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se coloca o volume muito alto e ficar batendo na casa desse vermelhinho, 110, 120, mais ou menos, vai clipar o som, vai estragar a nossa criação sonora, criação audiovisual. Aqui, alguns tipos de microfones, que os microfones eles têm as formas de captação. Aí eu vou passar, são videozinhos curtinhos, que o microfone está aqui no centro, e ele tem esse gráfico e as bolinhas ao redor do gráfico é a intensidade que o microfone capta. Aqui para a gente saber mais ou menos como funciona. Um microfone omnidirecional, ele vai pegar volume de todos os lados. Opa, não deu play. O microfone, por exemplo, padrão polar omnidirecional, ele pega igual de todos os lados. Qualquer lugar que você coloque, qualquer pessoa ao redor dele, ele vai pegar a mesma coisa. Esse aqui é um outro tipo de microfone que é a figura 8. Ele faz assim, ele pega de um lado e de outro lado. Então ele é muito utilizado em estúdios para duas pessoas dublarem ao mesmo tempo. Uma pessoa de um lado do microfone e outra pessoa de outro lado do microfone. Então ele consegue pegar dos dois lados. E em frente ele pega bem. Quem estiver do lado ele vai pegar pouco sinal. Então o microfone, mais que entender onde ele está pegando o áudio, nós temos que entender onde ele não pega o áudio. Para quê? Para a gente conseguir,
para a gente conseguir colocar esse lugar que o microfone não capta o áudio, onde tenha ruído no ambiente, onde tem barulho que eu não queira pegar, que eu não queira captar. Esse aqui é um microfone hipercardioide, ele pega muita coisa à frente da cápsula e um pouquinho aqui atrás da cápsula. Nesses outros cantos ele não pega quase nada. Esse é o tipo hipercardioide. Aqui tem o supercardioide, que ele faz quase a mesma coisa. Ele pega muita coisa aqui na frente e aqui atrás ele pega um pouquinho aqui no meio. Então, esse supercardioide, ele já é mais recomendável quando você quer pegar a voz aqui, tem muito barulho aqui atrás, mas ele pega um pouquinho aqui atrás. E tem o cardioide, que é o tipo de microfone que ele pega todo o que está na frente dele. O que está atrás dele, ele não capta. Então, por exemplo, esse padrão polar cardioide, ele é muito bacana para fazer a voz de um baterista, por exemplo, que ele vai pegar a voz do cara e não vai pegar tanto o barulho da bateria. E um cardioide aberto, que ele tem deixa eu lembrar o gráfico dele, ele já é bem abertão, ele pega bastante coisa que tem embaixo e atrás dele. E um cardioide largo, que é mais difícil de achar aqui no Brasil, mas ele consegue pegar muito mais coisa. Ele é quase um omnidirecional. Então, a escolha do microfone é interessante para a gente saber qual tipo, e aqui novamente o omnidirecional, qual tipo de áudio que eu vou captar, qual tipo de ambiente que eu vou captar. Então, a gente, tendo microfones à disposição, você escolhe entre eles. Qual que é o melhor equipamento? É o que a gente tem. Então, se a gente conhecer bem o equipamento que a gente tem e souber trabalhar bem, eu tenho só um microfone omnidirecional. Ok, então eu sei que ele vai pegar barulho de tudo quanto é lado. Então eu vou achar o lugar que eu quero pegar só essa voz e menos aqui. Então a gente sabendo o equipamento que tem. Esse gráfico que apareceu aí agora, que é a curva de respostas de frequência. Todos os microfones têm esse gráfico. Microfones bons. Todas as caixas de som também têm esse gráfico. E todos os sistemas de som vão fazer esse gráfico. Esse gráfico é muito usado em som, porque ele nada mais é de 20 a 20 mil Hz, a audição humana, a linha de 0 decibéis, mais alto ou mais baixo. Essa linha de 0, se tivesse um microfone que fosse retinho nessa linha de 0, ele seria um microfone perfeito, que ele captaria todas as frequências nas mesmas intensidades. Nesse caso do microfone SM58, veja como ele não pega muito bem os graves. Depois ele vai chegar nas médias frequências, ele vai em linha reta, e aí a hora que está chegando nos agudos ele dá um pico, cai um pouquinho, sobe no agudo, e o agudíssimo lá de cima ele não pega. Mas ele é um microfone muito bom, muita gente usa, ele é um ícone da indústria, um microfone dinâmico para falar perto. Todos esses gráficos a gente tem que entender e saber que existem para a gente entender o nosso equipamento. Até o mesmo equipamento, eu tenho um microfone X, vamos achar o gráfico desse microfone. Deixa eu procurar a curva de respostas de frequência. Se você bater no Google e o modelo do seu microfone, você vai achar. Até mesmo o microfone interno das câmeras vão ter essa curva de resposta de frequência. Vai estar uma informação um pouco escondida, mas é interessante. Esse microfone, por exemplo, se eu vou pegar uma pessoa que é voz muito grave, um bumbo de bateria, eu quero gravar alguma coisa muito grave, ele não vai ser recomendado para utilizar, para fazer isso, para fazer esse tipo de gravação. Aqui, por exemplo, um kit da Superlux, que ele tem 8 microfones, todos esses tipos. Aqui são as características deles. Aqui os modelos, o tipo, se ele é dinâmico, se ele é supercardioide, se ele é cardioide. E daqui a pouco tem os gráficos. Esse kit da Superlux, por exemplo, DRK, FH, F5H3, são 8 microfones que você consegue comprar por 3, 4 mil reais. Então ele sai um preço barato, em conta, e é um microfone bacana. Ele é um kit de bateria, mas ele tem 2 microfones condensadores que para voz é muito bacana.
que é esse H8. E interessante a gente ver também que todo microfone tem a sensibilidade dele, mas ele vai ter esse aqui, uma informação que é o Max SPL DB. Tudo jóia? Que esse Max SPL DB é o máximo que o microfone consegue captar sem distorcer o som. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, esse FK2, ele consegue captar 147 decibéis no máximo. Uma caixa de bateria, um trem passando na frente, se você chegar muito perto do microfone, vai passar de 140 decibéis. Então, estourou no microfone, acabou, não tem o que fazer. O som já vai chegar clipado, que a gente chama, cheio de ruídos. Como que a gente faz isso? Afasta o microfone. Por quê? Na luz e no som, na passadinha que eu fizer na luz, vocês vão ver rapidamente o que é. Tem uma lei que é o inverso do quadrado da distância. Toda vez que você dobra a distância, você divide por 4 a intensidade sonora ou de iluminação. Então, se o microfone está muito perto, pegando um volume muito alto, você afasta ele um pouco, que ele vai pegar menos intensidade. Essa é uma das saídas que a gente pode fazer. Mesma coisa, iluminação. Ou trazer mais perto, ou levar mais longe. Que você diminuiu a distância, aumentou a intensidade. Dobrou a distância, diminui muito a intensidade. Vou passar para o outro gráfico desses aqui, que aqui esse gráficozinho desse kit de microfones, ele tem, por exemplo, aqui em cima, a resposta de frequências de todos os modelos, ó, do FK2, do FT4, do FS6, do HO8 e do HI10. Ele tem todas as respostas de frequências e também o padrão polar, que é aqueles videozinhos que eu passei, que é o padrão polar onde qual lado que o microfone vai pegar melhor. Esse kit, por exemplo, esse microfone fininho aqui, ó, o HI10, que é esse microfone bem fininho aqui, ó, que o meu mouse está em cima. Ele é essa resposta de frequência aqui de baixo. Ele responde razoavelmente nos graves, mas ele tem um pico bacana no agudo. Ele é um microfone condensador desenvolvido para hi-hat de bateria, que é o bem agudo. Eu fui fazer uma série de audiovisual para gravar receitas culinária, as pessoas cozinhando. Eu levei esse kit de microfones meu, o HO8, que é esse grandão, eu pus fazendo um LR para pegar a voz das pessoas, e esse HI10, ele é muito bom para captar agudos, eu coloquei na beirinha do fogão, a hora que a cozinheira joga o alho e a cebola na refoga, faz aquele shhh. Então, vai lá, Kemily. O que define se o microfone é condensador ou não? Achei aqui. Só terminar de completar o raciocínio. O HI10 na refoga, ele pegava o chiadinho. Então, dá até água na boca, você escutar o chiadinho e ver que a mulher está cozinhando. Um microfone condensador, ele não é um microfone dinâmico. Microfone dinâmico não tem nenhum circuito ali dentro além do diafragma e o ímã. O diafragma correu dentro do ímã, gerou energia elétrica. O microfone condensador, ele dá para usar vários microfones ao mesmo tempo, vários. O microfone condensador, ele precisa do 48 volts do Phantom Power e ele tem uma fita mais ou menos e um circuito aqui. Aí a distância que essa fita vai correr desse circuito, ele não está correndo dentro. O microfone condensador, ele precisa de menos volume para transformar energia sonora em energia elétrica, com menos intensidade. Ele é mais sensível, o condensador. Usar mais de um microfone ao mesmo tempo, perfeitamente. Você pode usar diversos. Porém, se você posicionar errado os dois microfones, no caso eu com esse HO8 que eu fiz na série de refeição, de comida, né, cozinha mineira. Se eu posicionasse erroneamente, uma onda sonora chegaria de um jeito e de outro jeito em outro. Então, no escutar, ele daria ou reverb, e na pior das hipóteses possíveis, se eu errar a distância,
A onda sonora, se eu coloco não alinhado, eles desalinhados, a onda sonora é assim, ó. Ela vem subindo e descendo. Eu estaria pegando nesse microfone a onda sonora embaixo e nesse microfone a onda sonora em cima. A hora que você somar os dois microfones, um cancela o outro. A pior das hipóteses, você posicionar errado dois microfones, é um microfone cancelar a frequência do outro. E isso pode acontecer. Primeira coisa, se vai usar dois microfones condensadores ou dinâmicos, o que for, a primeira coisa a pensar é a seguinte. Deixa eu virar de lado aqui. Faz de conta que a minha mão é um microfone. Eu estou com o microfone aqui. Eu tenho que colocar o outro microfone exatamente alinhado. As duas cápsulas alinhadas. Se eu faço isso aqui, coloco um microfone mais atrás e outro microfone mais à frente, essa distância entre eles, a onda sonora vai ser captada em momentos diferentes entre eles e vai cancelar. Ou seja, dá para usar mais de 1, 2, 3, 30, 40, 70, quantos microfones tiverem disponíveis. Porém, quanto mais microfones você colocar, mais trabalho vai dar para você captar um som bom. Com um único microfone, é o jeito mais seguro de você captar o áudio. Porém, às vezes não é ideal. Se um palco é grande, você tem um microfone aqui, a pessoa chegou aqui perto, ela tem um volume e tem outro. E com um único microfone, você captou em mono. Mono o que é? Um canal. Então você vai pegar o negócio do microfone e jogar tanto para esse ouvido quanto para esse ouvido a mesma coisa. O que faz a gente perceber? Aqui nós estamos falando no alto-falante. Se eu fizer um barulho mais alto e vocês estiverem de olho fechado, vocês vão saber onde está o alto-falante. Mas aí no ambiente que vocês estão agora, com certeza tem outros ruídos acontecendo e vocês sabem, ó, esse ruído vem desse lado, esse vem desse lado, esse vem daqui, ele vem de trás, ele vem de diversos lugares. O que acontece? É o estéreo dinâmico. Dois ouvidos, o som chega nesse ouvido e nesse ouvido um pouquinho depois. O cérebro nosso calculou a diferença desses milissegundos e consegue nos apontar exatamente de onde vem vindo o som. Dois ouvidos, escutando estéreo, eu consigo posicionar o som, a origem sonora no ambiente. O mono não permite isso, esse posicionamento. O estéreo, ele funciona muito bem em fone de ouvido ou quando você está sentado no meio da sala de cinema ou quando você está em frente à mesa de som num show, que você está na mesma distância de uma caixa de som da outra. Se você vai num cinema e senta à direita da sala, você está escutando mais essa caixa de som do que aquela. E no show a mesma coisa, se você fica perto. Então aí você perdeu completamente a sensação do estéreo. O estéreo ao vivo é complicado de fazer. Então o melhor lugar para você assistir um filme, um show, é exatamente no meio, que é você tem a sensação do estéreo. Deixa eu ver, outra pergunta, se eu usar um microfone de lapela, vai ser muito difícil alinhar posicionamento com outro microfone, o que fazer nesse caso? Aí que é interessante, o lapela, você vai pôr um microfone de lapela, ele vai estar próximo da voz da pessoa. A lapela pode ser aqui, pode ser o headset, pode ser aqui em cima também, ele está próximo. Então a potência sonora aqui é muito maior do que eu colocar um microfone a 1 metro de distância. Ele vai pegar mais a voz da pessoa e menos ambiência, menos ruído. Esse microfone, o correto a se fazer quando você tem mais de um microfone é gravar em canais separados. Câmera filmadora profissional, ela tem 2 entradas de áudio, L e R. Pronto, L e R já são 2 canais separados. Então você pode colocar um microfone num canal, outro microfone em outro canal. Depois, na pós-produção, você mixa isso de uma forma que fique melhor. O lapela, ele vai fazer o quê? Vai ser a voz, pegar a voz. Aí depois, na pós-produção, você vai pegar esse canal da voz e botar ele no LR, da forma que você quiser. Eu, por exemplo, essa imagem minha aqui agora, se eu fosse mixar, eu colocaria um microfone lapela exatamente igual nos 2 ouvidos, no L e no R. Se eu me desloco para esse lado, eu coloco um pouquinho mais de volume desse lado e menos daquele. Se eu estou desse lado, aqui e ali.
Não é o jeito certo de fazer vídeo, som para vídeo, mas é uma forma de fazer. Cinema, lá nas origens do cinema, eles tentaram fazer isso, mas não trazia verossimilhança. Se for câmera fixa, funciona. E aí o microfone de ambiência eu colocaria nos dois. Em cinema, o que acontece? Em cinema a gente tem atrás da tela de cinema 3 caixas de som e mais as caixas de som aqui embaixo. Grave aqui embaixo, atrás da tela, L, R e o center. O center é o canal da voz. Nessa caixa do centro, atrás da tela de cinema, todas as vozes saem só nessa caixa. L e R sai a trilha sonora. E aqui o grave que vem embaixo dessas caixas, sai o grave. E aí tem o surround também, que são os efeitos. Aí a trilha sonora, L, R e surround. Mas as vozes não saem no surround. As vozes saem única e exclusivamente da caixa central, o canal de voz. Cinema fez isso porque às vezes está num close aqui em mim, às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou aqui desse lado, desse lado. Tentaram fazer essa mixagem LR, não funcionou. No central é onde dá mais verossimilhança, que é o canal. Mas, center, são todas as pessoas que vão assistir num home theater em casa? Não, a maioria vai assistir no computador e no fone de ouvido, LR. Então essa mixagem LR pode ser interessante. Deixa eu passar aqui dos microfones. Isso aqui é um outro efeito que os microfones causam de acordo com o posicionamento do microfone. Ou seja, quando ele está muito perto e quando ele está muito longe. Quando o microfone está muito perto, você tem um ganho de grave. Quando ele está muito longe, você perde o grave. Então, a distância do microfone da pessoa vai fazer isso com o som que está sendo captado. Por isso que o lapela é bacana. O lapela está aqui do ladinho. Então, ele está pegando o grave da pessoa, às vezes até um pouco mais. Isso aqui é alto-falante. A distância do alto-falante, a frequência sonora que vai sobreviver, qual a distância que ela vai conseguir chegar. E isso aqui é super bacana, é muito interessante a gente conhecer isso, olhar, lembrar, escutar esse instrumento, saber a minha voz, que é entender do espectro sonoro do 20 Hz até o 20.000 Hz, onde estão cada coisa, cada instrumento, cada fonte sonora que vai gerar. Por que eu preciso saber isso? O microfone vai estar captando o sistema. Na hora vai estar captando de acordo com o gráfico dele. Então eu sei que essa voz feminina está aqui, mas o gráfico do microfone, por exemplo, no feminino, aqui deixa eu passar o mouse em cima. Aqui na voz feminina, ela está nessa distância, mas eu estou pegando um microfone que o microfone ele capta só isso aqui e aqui ele começa a captar muito pouco. Os agudos ele capta um pouco. Esse microfone não vai servir para voz feminina. E isso aí a gente sobrepõe o gráfico mentalmente em cima do gráfico da resposta de frequências. Mas precisamos saber isso para quê? Para limpar o nosso som de acordo com o que foi que nós gravamos e estamos captando. Numa mesa de som, num software de pós-produção, num OBS da vida de fazer transmissão ao vivo. O que você faz? Esse áudio que eu estou captando da voz feminina tem um microfone, não é exatamente a voz dela. Ele vai estar pegando mais coisa aqui, coisas que não fazem parte da voz. Então eu vou lá no equalizador e corto essas frequências. Ao cortar essas frequências, eu liberei espaço no espectro audível para ficar melhor, mais inteligível a mixagem de som, o áudio do vídeo, o que for. Porque se a gente não faz essa limpeza de som no espectro audível, nós começamos a acumular coisas e acumular ruídos aqui e ali e não fica a voz detalhada. Essa sujeira que vai entrando no espectro audível, no final das contas, vira uma massa sonora que prejudica muito o áudio do nosso produto, o audiovisual. Então, você fazer essa limpeza, tirar os graves. A mulher tem voz aguda. Suponha uma soprano que você está gravando uma soprano cantando. Por que você vai deixar os graves do microfone captando? Corta eles. Ao fazer essa limpeza do espectro audível de frequência, você cria espaços para colocar efeitos sonoros, reverb, delay,
outros efeitos sem virar aquela bagunça que você não entende. Que é a mesma coisa, volume. Se aumentou o volume, essa voz ela vai ocupar um espaço maior desse espectro. E na fotografia, na câmera, na filmagem, a gente tem um problema também. Quando você está captando muito claro, com muito aberto, está entrando muita luz, você vê uma massa branca de imagem. É a mesma coisa do som. Se você não fizer essa limpeza, vai virar uma massa sonora sem desenho, sem nuances, a sua mixagem, o seu produto de som. Essa tabelinha tem diversas no YouTube. Essa é uma que eu gosto bastante, mas tem muitas outras parecidas com essa. Se mudasse. Essa aqui são as frequências do espectro eletromagnético, que começa raios cósmicos, gama, raio-x, ultravioleta e infravermelho. A luz está entre o ultravioleta e o infravermelho. E é esse pedacinho aqui, entre 380 e 780 nanômetros de comprimento. Aí depois, maior, vem radar, FM, TV, onda curta, rádio e transmissão elétrica, que são as frequências. O som, ele é uma frequência. Na teoria ondulatória, o som ele faz a mesma coisa que a luz faz. Esse aqui, isso aqui são as cores visíveis, que é o arco-íris, a hora que a gente decompõe ele no prisma, que são todas as cores, vai do 380 ao 780, que é o espectro visível. As propriedades ópticas da luz: reflexão, absorção e transmissão. O que é reflexão? Você vai filmar alguma coisa, a luz saiu da lâmpada, bateu em você, refletiu e entrou na câmera. A reflexão é isso. Toda luz que a gente enxerga é uma luz refletida. E essa luz, ao ser refletida, ela muda. Meu rosto agora, meu rosto fica um pouco alaranjado. Agora ele fica um pouco mais branco. Não muda um pouquinho a cor aqui? Muda. Porque essas cores aqui estão pegando essa reflexão. No refletir, a superfície que a luz vai bater, ela absorve as características dessa cor. Fica um pouco mais branco. Seu vestido, mas se sair no sol, seu vestido vai deixar tudo vermelho ao redor. Entendeu? É esse vestido que você está hoje. A absorção, a luz ela absorve. Eu estou com uma roupa totalmente preta. Se eu for no sol agora, eu vou sentir muito mais calor que você, porque os raios do sol serão absorvidos pelo tecido preto e vai transmitir esse calor para o meu corpo. E a transmissão é isso, é a luz atravessar. A luz atravessa os objetos. A transmissão, por exemplo, esse papel, ele tem uma transmissão. A luz está atravessando ele, tanto que a gente consegue até ler algum texto. Perceber mais ou menos, olha, eu consigo perceber que é o Instagram que eu estou aberto. Se eu mudar aqui, já estou na tela inicial, consegue perceber os iconezinhos. É a transmissão. A transmissão é atravessar. E aí, por exemplo, a transmissão, ela diminui o brilho que vai chegar. O homem invisível, se ele existisse, ele seria cego. É uma brincadeira que eu faço, porque ele teria que transmitir toda a luz através dele. A luz teria que atravessar ele todo para ele ser invisível. E como que a retina gera o impulso elétrico para a gente enxergar? A luz do sol entra no olho, ela para na retina e aí ela gera um impulso elétrico. A retina absorve a luz. Então, se a retina transmitisse a luz, ela não iria absorver, não iria gerar um impulso elétrico, o homem invisível seria cego, ou ele teria dois olhos andando. Quer dizer, a dispersão, exatamente. A dispersão que acontece, a luz do sol, ela atravessa um pedacinho, aí ela faz uma curvinha. A hora que ela passou nessa beirinha, a luz do sol não, uma luz direcionada, ela vai fazer isso aqui, ela vai dar uma leve desviada. E é isso que está acontecendo, na hora que passa que ela dá essa leve desviada, no desviar, lá a sombra aparece, porque o objeto, a minha cabeça e o telhado, os dois estão fazendo a luz do sol, a luz desviar um pouquinho. Então falta raio de luz, por isso que ela une a sombra. E por que aqui ficou desse jeito? A luz do sol faz isso, porque o sol está lá longe. Então a distância que a luz teve que andar, aí aqui a gente tem assim, nós somos menor que um grãozinho de areia aqui em relação à distância que a luz percorreu. Aí por isso que nós conseguimos perceber. Aqui, como a fonte luminosa está perto disso aqui, a gente não percebe tanto, mas existe. Refração é diminuir a velocidade da luz. Quando você pega um copo d'água, põe uma caneta dentro, que parece que a caneta está quebrada. A caneta ela vai
fica torta, a caneta está assim, seu braço está reto. Se eu colocar dentro de um copo d'água, é como se meu braço fizesse isso aqui, ó. Ao invés de ficar reto, ele faz isso. Ó. Isso é a refração, que é diminuir a velocidade, e difração é aumentar. E a polarização, a luz, você consegue polarizar ela, que tudo, os raios estão andando nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Eles estão andando em diversos ângulos. Os raios de luz não estão andando todos num sentido só. Raio de luz que anda em um único sentido é o laser, somente o laser. Os outros raios de luz, eles andam em diversos sentidos. A polarização, você vai ter a lente polarizadora que você põe em frente à câmera, óculos polarizador, óculos de sol polarizador, ele enxerga só num plano, só num ângulo que está chegando o raio de luz. Ele não pega o raio de luz que está vindo nesse sentido, só o que está vindo nesse. Então você consegue, você está em cima de um lago, numa prancha, o sol está refletindo, te cegando. Se você colocar uma lente polarizadora, você não vai enxergar mais a luz do sol refletindo na água. Você vai continuar enxergando tudo, mas essa luz do sol nesse sentido não faz. E aí é coisa mais física. E aí tem as unidades de medidas de luz que foram definidas para codificar. A primeira unidade de medida da luz é o lúmen, que é o fluxo luminoso, que é o quanto de luz que sai em todas as direções de uma fonte luminosa. O Sol é redondo, sai luz em todos os sentidos do Sol. Chega na Terra, só um pedacinho, mas está saindo em todos os sentidos. Uma lâmpada, você acendeu a lâmpada, está colocando em todos os sentidos. É isso aqui, o símil hidráulico, que parece, se fosse água, quantidade de água que sai em todas as direções de uma fonte esférica. A outra, aí, aqui são algumas fontes. Lâmpada incandescente para sinalização, 1 lumen. A luz do Sol, 9 vezes 10 elevado a 21. Lâmpada a vapor de mercúrio. Lâmpada halógena de 1000 watts, 22.000 lumens. Essa lâmpada halógena de 1000 watts é muito utilizada em teatro, cinema e TV. Aí, você pega a fonte luminosa em todas as direções. Aí você vai selecionar só um conezinho, só naquele sentido que você está pegando a luz. Aí você pega a intensidade. A intensidade da iluminação é tudo que está indo naquela direção. Então, a luz do Sol, a gente tem fluxo luminoso a tudo quanto é lugar. O que chega na Terra é a intensidade. A gente está pegando só um conezinho que chega na Terra. Aí, as intensidades em candela. Candela é vela. É o equivalente a uma vela acesa. Então, uma vela acesa é uma vela. Uma lâmpada incandescente de 100 watts são 150 velas. Farol de carro, 10.000. Flash, faro marítimo. Um flash, ele tem 1 milhão de candelas. Iluminância, que aí a gente pega o quê? Toda a luz que está indo num sentido, chegando nessa superfície, e aí a gente mede a quantidade de luz que está nessa superfície. Quantidade de água por unidade de superfície, quantidade de luz nessa unidade de superfície, que aí é o lux, ou foot candle. Com esse lux, as câmeras calculam o tanto de luz que vai entrar nela. Tem um equipamento que chama luxímetro e tem um outro equipamento que os fotógrafos e filmadores usam, que é o fotômetro, que ele nada mais é que um luxímetro, que mede isso aqui, e aí ele já faz uma continha lá dentro, e aí ele já fala para a câmera, ele já fala, ó, a câmera você vai ter que ajustar a entrada de luz dela aqui, que é o tanto de luz ideal que está chegando para filmar. Então, essa unidade medida, aí equivale tanto para luz quanto para vídeo, utiliza demais, que já é quanto de luz que tem nessa superfície. Eu vou filmar essa superfície, eu sei quanto de luz tem aqui, aí eu sei o ajuste que eu tenho que fazer na câmera. E aí, em lux também é o que todas as normas. Se você trabalha num posto de gasolina à noite e o posto é muito escuro, você pode meter o cara na justiça. Porque tem a norma 5413, que é quantidade de luz para cada lugar. Ó, sala de leitura sem iluminação natural, 500 lux, que é uma biblioteca, por exemplo. Uma biblioteca tem que ter no mínimo 500 lux. Se uma biblioteca tiver 100 lux, ela está fora da norma, está muito escura e ninguém consegue ler. Na sombra, no exterior, junto à janela, num dia claro, de 1.000 a 3.000. Luz natural do exterior, 20.000 a 80.000. Uma tela de TV, 25.000 lux. Tem uma tela de TV. Então, lua cheia,
luz das estrelas, iluminação de emergência tem que ter um lux, tela de TV, telas são grandes fontes. E aí a luminância, que é uma outra coisa, que é a luz que refletiu e está voltando, que é a luz que a gente está enxergando, que é a luz que a câmera está captando, que aí é o respingo de água que bate numa superfície, depende da absorção. Bateu água aqui, pode absorver, o que respingar é o que está chegando no meu olho, é a luz que está chegando, que aí depende da absorção, depende de várias coisas. Energia elétrica e iluminação. Isso aqui é a lâmpada incandescente, lâmpadas halógenas, lâmpadas que fazem luz através do calor. Você tem 100 watts, por exemplo, de energia elétrica. Ela gera calor, ela gera radiação invisível e só 5% da energia consumida vira luz. Então isso é a eficiência da lâmpada, que é baixa, que a eficiência é uma outra forma de medida de lâmpada, de iluminação, que é quantos lumens aquela lâmpada faz por watt. Quanto mais lumens ela fizer por watt, mais eficiente. Hoje em dia é LED. Na época que eu montei essa aula aqui, LED estava começando, mas você tem incandescente, a pior eficiência, halógena é um pouquinho melhor, fluorescente, a eficiência é um pouco melhor, vapor de mercúrio, fluorescente tubular, vapor multimetálico, luz natural, luz natural é uma grande eficiência, vapor de sódio de alta pressão, vapor de sódio de baixa pressão. E hoje o LED é mais eficiente que isso aqui, ainda. E aí que é um negócio legal, que é a temperatura de cor. Símbolo T, a unidade aqui está errado, é só Kelvin, não é graus Kelvin. A sigla é K. Se fosse grau, teria esse zerinho antes do K, seria grau Kelvin, teria que ter o zerinho antes. E se fosse graus Kelvin, a lâmpada queimaria, gente. A lâmpada não queima, a luz. O que é a temperatura de cor? Quando começou a gravar câmera, e câmeras principalmente VHS, depois da película, que é uma forma eletrônica de registrar a imagem. Aí uma câmera gravava você, aqui. Você vai para outro lugar, completamente diferente a cor. Aí você vai para outro lugar, está completamente diferente a cor. E as lâmpadas começaram a aparecer diversas lâmpadas e diversas cores de lâmpadas diferentes. A temperatura de cor é a temperatura da cor da lâmpada. Cada lâmpada tem uma cor específica e tem essa temperatura de cor. Não cor assim, vermelho, verde, azul, colorido mesmo. Essa aqui é amarelada. Se a gente abrir a luz do sol, essa aqui é branca. Tá vendo? Ela é branca. Agora, se a gente deixar entrar a luz do sol, a gente fica mais amarelada. Tá vendo? Ó? É um salmão, fica um salmão um pouquinho mais quente. Isso é a diferença de temperatura de cor. Como que chegaram a nisso? Você tem graus Celsius, é a temperatura nossa. Agora, por exemplo, deve estar 23, 22 graus, 24 graus Celsius. Tem grau Fahrenheit, que é o que os americanos e ingleses usam, que é graus Celsius menos um pouquinho. O Kelvin foi o quê? É o zero absoluto. Se você pegar Kelvin, é igual 0 menos 273 graus Celsius. Se você pegar menos 273 graus Celsius, nessa temperatura, todos os átomos pararam de mexer. Então, parou, é o zero absoluto, onde não tem nada mexendo mais. E aí seria o grau Kelvin, porque o grau Kelvin vai de zero, que é o zero absoluto, vai subindo. 273 Kelvin é o 0 graus Celsius. Mas aí vamos esquecer o graus Kelvin e pensar só no Kelvin. O que eles fizeram? Pegaram essa escala de temperatura, uma barra de ferro e um maçarico. E aí foram esquentando esse ferro com o maçarico. Aí o maçarico ficou vermelho. Aí, vermelho, está na cor do vermelho. Quantos graus está aqui? 2.500 graus Kelvin. Ok. Então, vermelho é 2.500 Kelvin. Vamos esquentar um pouquinho mais. Ah, nossa, ele começou a ficar um pouquinho laranja. 3.500 Kelvin. Ah, então laranja é 3.500. Vai subindo um pouquinho mais, vai subindo um pouquinho mais. Nossa, ele começou a ficar branco. Está um pouquinho esbranquiçado. Quer dizer, branco não, azulado. Está um pouquinho azulado.
Ah, nosso azul é 6.000 Kelvin. Ah, é 7.000 Kelvin. Azul é 9.000 Kelvin. Ah, nossa, ficou esbranquiçado, então é 12.000 Kelvin. Aí, esquentando uma barra de ferro com maçarico, chegaram nessa equivalência e aí todas as câmeras enxergam isso. Aí você tem, a maioria das câmeras você vai ter opa, cadê a câmera? Hoje, o celular, você vai ter essa regulagem, ó, WB, White Balance, vem aqui no manual. Se eu colocar em 2.000 Kelvin, fica tudo azulado. Se eu subir para 3.600, que é mais ou menos que a luz que a gente está aqui, é mais ou menos a temperatura ideal. E se eu subir aqui para 8, 9.000, fica tudo laranja. Então, o graus Kelvin, a temperatura de cor é isso, é quanto quente, quanto fria é a luz. E aí é interessante, para nós, seres humanos normais, a gente fala da impressão nossa, da impressão psicológica. Uma cor quente é o vermelho, uma cor fria é o azul. Porém, em temperatura de cor é exatamente o contrário. O vermelho é uma cor fria, porque esquentando ferro, 2.500 graus chegou no vermelho. E o azul é uma cor quente, porque é 6.000 graus que chegaria. Então, se a gente pensar o quente e o frio, a gente tem que inverter. E na câmera, a hora que você faz isso, ele inverte de novo. A hora que você põe numa temperatura baixa, ela fica com a cor fria. A hora que você põe numa cor alta, fica com a cor quente. Isso para um tipo de fonte de luz. Se mudar o tipo de fonte de luz, muda outra coisa. Aí aqui, ó, temperatura de cor, a gente tem aqui, ó, do mais quente para o mais frio. E aqui os diversos tipos de lâmpadas. Alguns tipos de lâmpada e a temperatura de cor que eles fazem. E além da temperatura de cor, que está vindo nesse sentido aqui horizontal, nós temos o índice de reprodução de cores. Essa tabela é muito bacana, que ela bota os dois juntos. O que é o índice de reprodução? O que é o índice de reprodução de cores? Quão fiel aquela fonte de luz vai reproduzir aquela cor. A melhor fonte de luz possível existente no mundo é o Sol. No mundo não, aqui no sistema solar, na Terra. Na Terra e no sistema solar. É o Sol. Porque qualquer outra fonte luminosa que não seja o Sol, ela não chega a 100%. Elas vão chegar aqui, ó, 90%, 95%, 92% mais ou menos, mas nunca vai chegar nessa reprodução. Aí você pega Leonardo da Vinci, pintou a Mona Lisa, Michelangelo pintou a Capela Sistina, essas coisas. Eles tinham lâmpada fluorescente? Não. Eles tinham lâmpada incandescente? Não. Eles tinham vela e sol. Vela e sol. Aí você vai lá no Museu do Louvre, assistir, ver a Mona Lisa, está com um monte de lâmpada fluorescente em cima dela. Ou seja, o quadro que você vê lá não é o quadro que o da Vinci pintou. É o mesmo. Mas a imagem que você está vendo é outra completamente diferente da que o Da Vinci pintou. Tem um museu, não sei aonde, não lembro, que ele fez um sistema que ele traz luz natural de fora e ilumina as obras só com luz do sol. Porém, ele filtra a luz do sol para não ter ultravioleta, não ter infravermelho, mas ele ilumina só com luz do sol. Aí você vê os quadros como os pintores pintaram na época. Diversa temperatura de cor é o mais interessante, que em câmera a gente vai usar demais. E a lei da aditividade, que é a lei básica da luz, que você pôs um refletor, você tem 100 lux. Se você botar um segundo refletor igual, você vai ter 200. Se você botar um terceiro, você vai ter 300. Você vai ter 300 lux em unidade medida aqui, que são os tipos e as famílias de lâmpadas que a gente tem. Toda lâmpada vai ter essa curva espectral, 380 a 780, mas isso aqui, do ultravioleta até o infravermelho, 380 a 780 nanômetros, esse gráfico, que toda lâmpada vai ter esse gráfico, que é, você olhou para esse gráfico, você já sabe qual cor que é a lâmpada, se ela é uma lâmpada quente, se é uma lâmpada fria, ela é o que? Qual comprimento de onda essa lâmpada tem. O Sol seria o único que seria uma linha reta aqui, ó. Seria uma linha reta, que ele tem todas as cores possíveis. Lâmpada incandescente vai ser assim, ó, uma linha reta aqui, muito vermelho e pouco azul. Vida média de lâmpada, que é a vida útil. Você pega 100 lâmpadas e acende elas e liga o cronômetro. A hora que 50 lâmpadas queimar, você tem a metade da vida útil, que é exatamente 100. Ligou, a hora que chegou nas 50 lâmpadas,
você tem o tempo de vida útil dela. Distribuição luminosa. Toda lâmpada vai ter um gráficozinho assim, que é a lâmpada está aqui, um gráfico desse plano e o gráfico desse plano. Então ele vai falar nos ângulos, nos diversos ângulos, qual que é a intensidade e qual que é a forma de distribuição. Então com esse gráfico você olha para a lâmpada e você sabe como a lâmpada distribui. A hora que você coloca a lâmpada dentro de uma luminária, dentro de um refletor, vai lá. A hora que você botou a lâmpada tem a sua distribuição. A hora que você pôs ela dentro de qualquer luminária, você cria uma outra distribuição, que aí a luminária vai refletir. Por exemplo, se você pega, eu quero iluminar para esses negócios de O-ring, lâmpada, tal. Tem vários que você compra para fazer audiovisual, para criar conteúdo, mas é caro. Agora, se você tiver uma lâmpada, ligar ela, e você fizer com papel alumínio, uma volta com ela de papel alumínio, você já faz um refletor. Então, com uma lâmpada e um papel alumínio, você consegue fazer um refletor já diferente. Tem o tal do softbox. Eu vou mostrar para você algumas coisinhas depois, que se você for comprar R$400, mas com a folha de papel vegetal, um cone de papel alumínio no papelão, você faz um softbox, que é uma luz que vai evitar sombras. Iluminação mista. Aqui é como se fossem luminárias de casas, né? Iluminação direta e mista, que ela vira para cima e para baixo. A gente usa muito em produção de vídeo uns negócios redondos, que é para difundir a luz e tirar a sombra. A luz do sol, olha o jeito que ela recorta e faz a sombra certinha. E aí cada lâmpada tem o seu grau de abertura também. Tem umas lâmpadas que vão ser com um grau mais fechado, com um grau mais aberto. Quanto mais fechado o grau, mais longe ela consegue jogar a iluminação. Quanto mais aberto o grau, esse LED, por exemplo, ele é um grau bem aberto, que aqui a gente consegue perceber, o desenho da luz aqui, Ele é um facho mais aberto. E ele não é fechadinho, ele é aberto porque ele tem que ser aberto para iluminar a quantidade. Mas você viu o desenho aqui? Isso aqui é esse gráfico aqui. Cada lâmpada tem o seu grau de abertura. E aí as famílias das lâmpadas incandescentes, que são feitas, a luz vem através do calor, vem energia elétrica, passa no filamento, é um curto-circuito, gera um incêndio e através desse calor que gera luz, lâmpadas de descarga, que são fluorescentes. As lâmpadas de poste antigas, aquelas amareladas que acendia e demorava para subir, que acontece o que? A energia elétrica causa uma reação química e a reação química que vai gerar iluminação. E tem o LED que é o diodo emissor de luz. Atravessando, a energia vai atravessar um meio diferente e aí ele gera luz. E tem a lâmpada eletromagnética que foi inventada há um tempinho atrás, mas já caiu em desuso por causa do LED. A lâmpada eletromagnética e o LED são os que duram mais, que têm maior durabilidade e geram mais luz com menos energia. A incandescente é a que tem menor durabilidade e ela gasta mais, a energia vira mais calor do que vira luz. E a lâmpada de descarga foi por volta de 1950, 1960, depois da Segunda Guerra, que viram que as incandescentes não estavam dando conta e começaram a inventar, tentaram deixar um pouco mais eficiente. Lâmpada incandescente é isso aí, entra energia aqui, por aqui, um fio entra aqui, o outro fio vem por aqui, passou aqui, causou curto-circuito, gera o calor. Aí você tem das incandescentes diversas formas de lâmpada, e aí tem essas lâmpadas par, que é Parabolic Arc Reflector, refletor de arco parabólico, que tem uma lâmpada aqui dentro e ela já tem um refletor de arco parabólico para direcionar a iluminação para frente. Elas são mais potentes. E aí inventaram as lâmpadas halógenas, que ela nada mais é que uma incandescente. Foi aumentando a potência da incandescente, como o filamento pega fogo, ele está pegando fogo, ele evapora. Então ele começa a evaporar e grudar dentro da própria lâmpada e deixar a lâmpada escura e passar menos luz. Aí inventaram as halógenas, que é o que? É um gás halógeno que tem aqui dentro dela, que você ligou a lâmpada, o gás começa a circular aqui dentro dela. E todo o tungstênio que está se desprendendo, evaporando,
Esse gás halógeno traz o tungstênio de volta e prende ele de volta no filamento. Então ele regenera o filamento. Aí pode ser uma lâmpada com mais potência num lugar menor, porém se você pôr a mão nessa lâmpada halógena, a gordura da sua mão vai passar para essa cerâmica, vai fritar essa cerâmica na temperatura que vai chegar e vai fazer uma bolha. Aí o ciclo do gás, que seria assim, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai dar a voltinha na bolha também. Onde fez essa bolinha, ele deu a voltinha, ele não regenera o tungstênio e queima a lâmpada. Aí você tem diversos tipos de lâmpadas halógenas, dicróica, R, bipino, as T19 de 1000 watts. Aí tem lâmpada halógena com refletor de vidro ou com refletor de alumínio, que é o refletor aqui atrás. Tubo de quartzo deixa a cor da luz um pouquinho melhor. E aí vem as lâmpadas de descarga, que é energia de um lado, energia do outro, causa uma reação química, solta uma radiação ultravioleta, e aí a hora que atravessa o pó fluorescente, que a radiação ultravioleta vira fluorescente. Ou seja, essas lâmpadas, essa aqui acho que é tubo LED, para falar a verdade, essa aqui nem é fluorescente mais não, já é tubo LED, já é de LED. As fluorescentes, elas têm ultravioleta demais, então é um tipo de luz ruim para usar em certas coisas. Essas câmeras de bronzeamento, é tudo lâmpada fluorescente tubular que tem lá dentro. Luz negra, a luz negra que a gente tem em boate, essas coisas, é ultravioleta só. Tem um tipo de lâmpada de ultravioleta que ela é usada para aquário, para higienizar a água do aquário. Você põe a lâmpada, a água passa nesse ultravioleta, mata as bactérias e se você tirar essa lâmpada e olhar para essa lâmpada durante 10 segundos, você fica cego. Você não pode olhar para a lâmpada que limpa aquário, porque o ultravioleta dela é tão potente que ela vai arregaçar com a tua retina inteira. Não. E aí tem esses outros tipos de lâmpada que é de lâmpada de descarga. Baixa pressão é como funciona a fluorescente. Aqui alguns gráficos de cor da branca fria de luxo, branca morna de luxo, branca morna. Que a branca fria vai ter mais azuis, a branca morna vai ter um pouquinho mais de vermelho. E você tem as lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão, que é uma lâmpada seguinte, ela tem baixa pressão, alta pressão. Essa de baixa pressão, o gráfico dela, ela não tem uma linha de várias cores, ela manda de uma única cor, um único comprimento de onda. Esse tipo de lâmpada é usado ao redor de observatório astronômico, que você põe ele ilumina o observatório astronômico, mas não atrapalha o telescópio. Aí você põe no telescópio um filtro que tira só essa cor dela e você consegue enxergar como se não tivesse nada. E as de alta pressão, vai ter eletrodo, tubo cerâmico dentro, vapor de mercúrio. As lâmpadas de descarga, elas são desse jeito, ao invés de ter um gráfico contínuo, elas têm um pico, tem um pouco dessa cor, um pouco dessa cor e um pouco dessa. Ela não tem diversas cores. A vapor de sódio de baixa pressão, ela tem somente essa cor. Muita gente usou já ela em espetáculo de teatro, em coisas ao vivo, para fazer preto e branco. Se você ilumina o palco com uma lâmpada dessa, parece que é preto e branco. Parece, você tem a sensação que é preto e branco. Vapor de sódio, aí vapor metálico com tubo de quartzo, aí eles criaram um tubo de quartzo para ganhar um pouquinho mais de algumas outras cores, e aí depois fizeram um tubo cerâmico, que aí ele melhorou um pouquinho mais ter a reprodução de cor, e as lâmpadas sem eletrodos, que são os LEDs, e a lâmpada eletromagnética, que é um gerador de alta frequência, um bulbo de descarga. A lâmpada eletromagnética ela foi inventada para esses postes que tem do lado do anel rodoviário, grandes vãos de shopping center de 3, 4 andares de altura. Essa aqui é uma câmera semi-profissional. Apesar dela ter esse corpo bonitão, lindão, ela não é profissional porque ela é uma handcam. Então ela grava em cartão de memória, ela tem algumas funções da profissional, mas não tem todas as funções que uma câmera profissional necessita. O que acontece? Aqui ela tem o painel, você consegue ter controle manual, deixa eu vir aqui para pegar um pouquinho de luz do sol, esses 3 discos que tem aqui tem um disco que eu viro, ó. Viro ele para lá e para cá, opa, aqui.
Aqui eu tenho um segundo disco que eu viro para lá e para cá. E aqui eu tenho um terceiro disco que eu viro para lá e para cá. O que são esses 3 discos? Esse disco aqui é o foco. Você vai ajustar o foco ou tirar o foco, igual aqui na Nikon. Ó, tirei o foco completamente, ó, o jeito que ela ficou desfocada. E aqui eu estou ajustando o foco. Vou fazer o foco andar. Desfoquei, está tudo desfocado. O foco agora chegou, primeiramente, nessa cadeira aqui, ó, que eu estou apontando. Aqui, que é essa cadeira aqui do lado. O foco está aqui. Essa câmera Go pobre, já aqui, que eu tampei ela e destampei, ao jeito que ela consegue fazer um foco mais geral de todo mundo. A Nikon, eu estou andando com foco agora. Ó. Desfoquei todo, estou levando foco. Olha como ele vai focando na profundidade. Agora o foco chegou na outra cadeira, agora o foco chegou lá no livro. A hora que o foco chegou aqui no livro, veja o que aconteceu aqui, ó, deu uma desfocada. O foco foi lá para trás, perdeu aqui na frente. E se eu continuar girando o foco no mesmo sentido, ele vai levando o foco cada vez mais para o fundo e perdendo mais foco aqui na frente. A profundidade de campo é essa distância que a gente tem de lá até aqui, para o objeto se manter no foco. Ó. Aqui está na mesa bonitinho e levei o foco para outro lugar. O foco a gente pode usar muitas coisas para fazer muitas composições bonitas, com desfoque no fundo, desfoque na frente, ou se não sair de tudo desfocado e vir começando o foco também. Isso aqui é uma transição, vira até uma transição. Então, dessa outra, da câmera que na Sony, seria aqui o foco. E na Nikon, opa, aqui peguei a luz do sol. Vou virar a Nikon de outro lado, para pegar menos luz do sol nela. Tá vendo luz do sol? Tirei da luz do sol a Nikon. Essa aqui é a Nikon. Aqui eu tenho na lente dela A e M. Quando eu ponho no A, está no automático. Quando eu ponho no M, está no manual. Ou no automático, a câmera vai definir o foco sozinho. Ela tem uma luzinha aqui na frente, ela dá um tirinho com essa luzinha, recebe a resposta e calcula a distância e acha o foco, um foco mais geral. Para fazer esse foco mais detalhado que a gente fez, por exemplo aqui, ó, vou colocar o foco está nesse tripé aqui agora, e lá no fundo está todo desfocado. Aí eu tenho que fazer o quê? Olhando aqui na GoPro, na Nikon, vou até tampar ela aqui, ó, olhando aqui na imagem que está aparecendo aqui em cima, a lente aqui, essa giradinha da lente, ó, eu estou girando ela, vou girando ela, opa, a câmera desligou, voltou. Eu vou girando ela, conforme eu vou girando para lá e para cá, é o ajuste do foco. Só que essa aqui, ó, tanto que eu giro um pouquinho só, ó. Meu dedo foi para lá e voltou, é a minha distância focal inteira. Essa outra câmera aqui, esse aqui já é praticamente infinito. Praticamente não, é infinito. Mas eu consigo, para mim mudar o foco dela inteira, eu vou ter que andar ela daqui de cima, dar pelo menos uma volta, 2 voltas. Então ela consegue ter, é mais fino o ajuste desse foco. Então aqui, ó, novamente, vou colocar bem próximo. Quanto mais próximo eu coloco do objeto, coloquei bem próximo aqui do tripé. Vou ajustar o foco nele. Ajustei o foco nele. Olha o tanto que desfocou o fundo lá atrás. O fundo está completamente desfocado. Então, quanto menor a distância que essa câmera está desse objeto que está sendo focado aqui, ó, curtinha, e a distância que ela está daqui lá no fundo. Então, para a gente causar esse efeito desfoque no fundo, a gente tem que ter um objeto muito perto e o outro, quanto mais longe, mais desfocado ele vai estar. E aí a gente faz a mesma coisa. Se eu virei o foco para lá, ó, o foco, ó, agora eu consegui, dei um zoom, apliquei um zoom, ainda está fora de foco. Aí, ó, agora eu ajustei o foco certinho lá naquele papelzinho que está em cima da mesa. Dei o zoom, ajustei o foco lá, posso voltar o zoom para o normal. Voltei o zoom para o normal, o foco continua lá. O foco continua naquele papel lá. E vê aqui como está bem desfocado aqui. Já que eu falei de zoom, aqui vamos para a segunda câmera. Olhando para a câmera aqui de cima, aqui é o foco. E aqui é o zoom, que o zoom é exatamente isso. É um jogo de lentes aqui dentro que vai fazer
a imagem, vai trazer a imagem mais para perto. Que é exatamente isso que eu estou fazendo na Nikon aqui agora. Dei o zoom e tirei o zoom. Essa câmera Nikon, vou mostrar aqui em cima dela, a quantidade de zoom que a câmera consegue ir para, que a câmera consegue, a gente fala em milímetros, que é a lente que faz esse zoom. No caso aqui, eu estou no 18 milímetros. Essa aqui é uma lente 18-55, ajustei no 18 milímetros, a imagem como está toda aberta. Aí eu vou fechando, ó, 24 milímetros, quer dizer, 35 milímetros agora, 45 milímetros, 55 milímetros. Então, quanto menor a milimetragem da lente, mais aberto vai ser. E quanto maior, maior o zoom. Então, uma câmera com 200 milímetros, 150 milímetros, ela vai ter um poder de zoom muito grande. E o zoom, ele é um grande aliado do foco. Por quê? Eu escolho aqui, eu vou fazer uma filmagem de alguém sentado nessa cadeira. O foco tem que estar ali, correto? Para mim ajustar o foco na cadeira, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom, aí eu ajusto o foco no zoom, ó. Opa, o foco está onde está na cadeira? Aí, ó, o foco está na cadeira ali agora, está mais ou menos na cadeira. Ó. Aqui começa a ter foco na cadeira e aqui eu perco já. Então, no meio dessa voltinha aqui, no meio dessa voltinha, ajustei ali, ó. Aqui passou, aqui, ó, a minha mão na câmera de cima. Estou lá atrás o foco. Trouxe, chegou o foco na cadeira. Aqui, ó, eu já perdi o foco. Então eu volto um pouquinho, achei o foco está na cadeira. Aí depois que eu dei o zoom, achei o foco, aí você vai fazer o enquadramento certo para filmar. Então o foco está exatamente ali na cadeira. O zoom é um grande aliado para você achar o foco, que o zoom você aproxima, vê com mais detalhe, e essa câmera, inclusive a Nikon aqui, ela tem uma outra função aqui atrás, que é o zoom digital, que eu posso fazer isso, ó, cheguei lá, venho aqui no zoom digital, ó, dou mais um zoom ainda, só que aí é digitalmente esse zoom. Estou dando mais um zoom ainda, para você ter certeza, ó, com o zoom digital eu vi que o meu foco não estava cravado não. Aí, agora ele está cravado na cadeira. Ó, lá no livro lá atrás. E na opa, perdi. Agora ele está cravado na cadeira. Então eu tirei o zoom digital e posso voltar ao zoom normal. Eu usei duas formas de zoom para chegar mais próximo e conseguir enxergar no detalhe aquilo. Vários vídeos aí de reportagem, essas coisas, você vê cinegrafista fazendo isso. Ele dá o zoom no brinco da pessoa, o que for, ajusta o foco, aí volta o zoom para trás e faz um enquadro. Então isso é uma forma de você achar o foco certo no lugar. E aí eu chegando lá eu vou até entrar lá para você perceber. Vou dar um zoom grande para você ver se você enxerga os detalhes, meu óculos, o que for. Cheguei aqui, sentei, deixa eu enquadrar melhor. Tô focadinho, né? Tá tudo com, aqui ó, consegue ver aliança, óculos, detalhe, a perninha do óculos, deixa eu ver aqui na frente. Ó. Aí, vejamos, meu óculos, aqui ele tá no foco. E agora? Saiu do foco, correto? Meu óculos embaçou. Aí, aqui ele voltou no foco novamente, não é? Aqui mais ou menos ele tá no foco. E se eu vier para trás, vai acontecer a mesma coisa. Passou para trás, o foco vai perder, que é isso que é o legal, é a distância, essa distância entre aqui, fora de foco, ó, entrou no foco, e daqui para trás vai sair. Que isso é a distância, a profundidade de campo, que nós falamos ontem, que é a distância do foco. Quanto mais luz, vou mudar a câmera aqui, a Nikon, para essa outra função aqui, ó, informação, colocar na abertura. Quanto mais luz, que é isso aqui, ó, fechei o diafragma da câmera, ele está todo fechado. Quanto mais luz entra, mais luz no lugar, mais você pode fechar o diafragma.
muita luz no espaço, você fecha o diafragma. Fechou o diafragma, a profundidade de campo é maior. Vamos ver aqui, ó. Fechei todo o diafragma. Ó como ficou mais escuro. Essa imagem aqui agora, eu fechei todo o diafragma, ficou bem mais escuro. Ela já não é suficiente para ter uma imagem de qualidade, mas para fazer o teste aqui eu acho que vai ser interessante. Trouxe o zoom todo para trás. Aproximei o zoom, ó. Aí vamos tentar ver minha mão aqui. Para aumentar um pouco a luz, eu vou colocar uma lanterna na minha mão. Vamos ver, ó. Aí, ó. Aqui, ó, está no foco. Está no foco ainda. Saiu do foco. Entrou no foco, ó. Aqui já está no foco. E ó, quanto que eu vou andar para trás e permaneço no foco ainda. Ainda está no foco. E aqui para trás disso ainda também vai estar no foco. O que eu fiz com o diafragma todo fechado. Opa, essa cadeira está atrapalhando aqui. Com o diafragma todo fechado, a gente fechou o diafragma o máximo possível, a íris, né? A profundidade de campo aumentou. A gente tem um espaço maior para conseguir andar. Aí a hora que eu abro toda a íris novamente, abri toda a íris novamente, vamos lá ver, ó, voltou a ter claridade, porém, vamos ver o foco, eu comecei aquela hora com a minha mão aqui, ó, aqui minha mão já estava no foco na outra, aqui não está ainda, ó. Ainda não está no foco, ainda não está no foco, está começando a entrar no foco, aqui está no foco, ou seja, essa profundidade dessa poltrona aqui é a minha profundidade de campo máxima. Eu tenho o quê? Um passo pequeno para frente e um passo pequeno para trás, que a gente continua no foco. Se eu tivesse uma quantidade maior de luz aqui dentro, a hora que eu fechasse completamente o diafragma, a hora que eu fizesse isso, fechasse completamente o diafragma, fechei completamente a íris, o diafragma, se eu tivesse mais luz, essa imagem estaria bem mais clara. Por isso, ó, minha mão aqui, ó, aqui ela já está no foco. Ó. Se eu colocar a mão nessa distância com o outro diafragma, com o diafragma todo aberto, já foi a profundidade de campo embora. E essa é a eterna briga entre o iluminador de espetáculo e o cara que vai gravar o vídeo do espetáculo. Porque o iluminador está fazendo espetáculo para os olhos. Aqui essa sala para os meus olhos, a GoPro aqui, ó, ela tem um ajuste. Ela fica no automático, essa aqui não tem tanto ajuste manual não. Mas tá vendo? Tá claro, tá um lugar claro. A cadeira ali tá clara, mas olha nessa imagem de baixo da Nikon, como ela tá bem escura. Fechei o diafragma, com o diafragma bem fechado, eu tenho a profundidade de campo maior. Então fica mais fácil de gravar com o diafragma bem fechado. Que a pessoa pode ir para trás, pode vir para frente, chegar mais próximo da câmera, afastar da câmera, sem perder o foco, sem ficar embaçada. A GoPro, ela distorce, né? Na hora que chega perto, ela dá aquela distorcida, que isso é outro efeito da lente. Quanto menor a milimetragem da lente, maior vai ser a distorção que ela faz. Quanto maior a milimetragem, menor é a distorção. Mas esses efeitos podem ser utilizados para muitas coisas também, para outras coisas.